Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá para vocês, estamos de volta aqui no segundo bloco da Parola 143, a 16ª, dentro do tema Sermão do Monte, adentrando aqui no capítulo 7. Vamos chegar então na reta final desse tema que, olha meninos, a cada semana a gente tem trazido uma visão desse Sermão do Monte, que realmente são coisas transformadoras, são muitos os testemunhos que a gente tem ouvido de pessoas que têm sido tocadas com essas parábolas. O Xandão até comentou com a gente em off essa semana, né? Já está sendo parado na rua aí, Xandão? Na igreja, na rua ainda não, mas na igreja já. Então se prepara, porque logo, logo você vai ser como ser parado na rua, tá? Vila Aurora vai ser pequeno. Meninos, vamos dar sequência aqui, então, no segundo bloco. E lá no primeiro bloco a gente falou a respeito dessa palavra julgamento, né? E da distinção que a gente tem que fazer entre aquele que é novo na fé e aquele que já é mais maduro. E nesse segundo bloco aqui, eu queria abrir a nossa conversa, meninos, com uma questão que eu lancei no bloco passado, sobre a diferença entre as palavras que a gente tem visto que muitas vezes é confundido, né, entre julgar, exortar, admoestar, instruir, enfim. Eu queria escutar de vocês um pouquinho como é que vocês têm lidado com essa questão e como é que funciona essa recepção das pessoas quando elas entendem errado o que é um julgamento, o que é uma admoestação, quando é uma exortação, enfim. Quando alguém ele traz para mim uma linha de argumentação, até ontem eu fui perguntado sobre isso, e a minha resposta foi, né? A pergunta que me fizeram era completamente fora do que a gente está falando aqui, mas falando sobre o que eu pensava a respeito de tatuagem, piercing e tudo mais, né? E aí eu dei meu posicionamento a respeito, e aí a pessoa ficou olhando para minha cara e falou, mas, cara, como assim? Como que você se posiciona dessa forma, né? E aí, explicando para essa pessoa, né, estava dando para ela esse contexto, porque no final do dia, o que acaba acontecendo, né, Arthur? A gente tem a famosa Batalha de Pirro, ou Guerra de Pirro, não sei se você já ouviu falar nisso, onde nós tínhamos um imperador, se eu não me engano, um rei, onde ele avançou, conquistou tudo, e aí quando ele olha para trás, ele perdeu. Né? Se eu não me engano, John Wesley, ele adota a mesma premissa, dizendo, olha, não adianta eu ganhar uma linha de discussão, de argumentação, se eu vou perder o meu irmão. Né? E aí é a máxima do casamento, né? Ou seja, ser feliz ou ter razão. E a bem da verdade, quando eu experimento um aconselhamento pastoral, trazendo alguém para perto, eu começo a trazer fundamentos. E aí, a pergunta é, a Bíblia, ela é inspirada por Deus ou não? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a pessoa ela olha e fala da seguinte forma, então você não tem como criticá-la. Então, o parâmetro, né, ou seja, o critério que eu vou utilizar, ele não vai poder refutar. Ele vai falar que se ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus, então pronto. Então, ali vai ser o meu critério para que a gente analise. Então, quando eu estou passando por uma situação num aconselhamento, onde eu tenho um irmão, uma irmã passando por um aconselhamento, e ela começa a derivar um pouco para esse lado, como você disse, eu começo a trazer fundamentos. E eu começo a trazer exatamente o que a palavra diz a respeito. E levar essa pessoa a um nível de, como eu posso dizer, de consciência a respeito daquilo que a palavra está falando. Porque, olha que interessante, né? Quando Jesus ele fala assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ele está falando, ele não está falando, você não deve adotar uma postura com relação ao teu próximo. Ele está falando só o seguinte, só olha para você
para que você não seja reprovado também naquilo que você condena. Opa, olha o que Paulo fala. Paulo ele fala, você não pode, né, advertir alguém se você é reprovado nisso. Então, muitas vezes, quando alguém me procura e a gente começa a compartilhar e toca nisso que o Xandão falou com muita propriedade sobre o discipulado, o que eu começo a entender é que essa pessoa ela está disposta, como diz lá em Tiago, capítulo 1, a receber com mansidão a palavra. Agora, eu já tive uma situação onde uma determinada pessoa, ela refutava tudo que era dito, tudo, né? Com base bíblica e tudo mais. E aí, por uma questão de estrutura organizacional da igreja que eu congrego, levei o tema ao pastor presidente. Ele falou, Wilson, fique em paz, porque nós já estamos acompanhando essa pessoa e, de fato, isso que você está experimentando, nós temos acompanhado e temos vivido isso. Só que nós temos acompanhado num outro, ou seja, numa forma mais intensa, né? Então, o que eu tenho para falar a respeito disso, Arthur, é que quando a pessoa ela não tem o que a gente chama de espírito ensinável, quando ela não aceita ser confrontada à luz da palavra, não que eu seja o dono da razão, e, de novo, eu começo com o princípio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela é inspirada? Então, tá bom, esse é o parâmetro que nós vamos estabelecer para essa nossa conversa. E dali para frente, essa pessoa, e com muito amor, porque senão vai acontecer como aconteceu com o Piro. Eu ganho aquela discussão, eu ganho aquele arrazoado, só que eu perco o irmão. E aí, de fato, não é isso que Jesus ele fazia, não é verdade? Porque Jesus, ele pegou aquela mulher em adultério. Ele não chegou para ela e falou assim, que bonito que você fez, hein? Valha-me Deus, hein? Ele não fez isso. Ele, com amor, ele introduziu um caráter da lei, falando, vamos dar os teus acusadores. Então, eu vejo que aí está a essência, para que a gente possa exercer com equilíbrio a avaliação, a exortação, a admoestação, de você trazer para perto, de você introduzir uma correção, como diz Paulo a Timóteo, que a palavra ela é inspirada por Deus para correção, para redarguir, para corrigir, para instruir. Veja, a própria palavra ela tem esse elemento, essa característica. Agora, se a pessoa ela não está disposta, como diz Tiago, a receber a palavra com mansidão, eu já tenho um conceito, na verdade, eu já tenho uma base que ela já está deteriorada. Porque se a pessoa ela já fala, não aceito, então a conversa dali vai ser só um bate-papo e era melhor a gente ter ido jogar bola, a gente ter ido tomar um café, do que efetivamente fazer algo assim. Eu penso bem parecido, viu, Will? Na verdade, eu tenho agido, acho que bem parecido com isso. Eu gosto muito daquela passagem de Ezequiel, em que Deus fala, olha, eu vou condenar, mas você precisa pregar para ele. E se você pregar e a pessoa continuar na mesma atitude, oposição, não aceitando as correções, o sangue dela não vai ser requerido de você, né? Aí tem o outro lado também, esses dias eu estava ministrando na igreja para os obreiros sobre Malaquias, que uma hora Deus exorta, falando com os sacerdotes da época de Malaquias, como era Levi, né? E aí ele cita que Levi, por ensinar bem a palavra, desviou muitas pessoas do erro, da iniquidade, né? Então, o que eu entendo, existe a necessidade de nós nos posicionarmos diante da palavra como ela é, para poder ensinar as pessoas, e aí as pessoas que quiserem, né, ou aceitarem a demoestação, que é uma correção um pouquinho mais firme, ou até uma chegada mais... Tem outra que é para animar a gente, né, que é aquilo que a gente acaba confundindo a demonstração com a exortação. A exortação ela é uma chamada de atenção, mas no sentido mais para te
te colocar para cima, para que você vá. E a demonstração não, já é uma chegada um pouquinho mais dura. Aí vai depender de cada um. E aí eu faço meio que literal, que nem você fala aí, né? Se a pessoa não quiser mesmo, aí paciência. Para encerrar só assim, eu lembro de uma vez que eu estava tentando evangelizar uma pessoa de uma outra religião, falando na boa, né? Com a pessoa, convidando ela para um culto especial, e tinha 2 cristãos do lado, e era um culto que envolvia crianças, e os 3 tinham filhos. E aí eu estava tentando incentivar, e uma hora eu escutei, não lance pérola aos porcos, que é justamente o versículo 6 do capítulo 7. E aí eu parei de falar, e eu fui embora pensando, eu falei, Senhor, mas tinham 2 cristãos ali, e eu escutei, era para eles também. Então chega um momento em que a gente tem que segurar essas pérolas, quem quer aprender, aprende, né? Mas o importante é estar ministrando, todos estão ouvindo. Jesus diz, todo mundo vai ouvir a pregação, não é isso? Todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir, de falar do evangelho. Agora a decisão. Então acho que essa questão de ensino, essa questão de discipulado, de estar, né, tentando ajudar as pessoas, passa muito por isso, né? A gente também está ligado para não estar lançando a pérola aos porcos. Ainda que essa frase seja bem pesada, né? Porque muitas vezes a gente não lançar pérolas aos porcos, vamos deixar bem claro para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, vamos lembrar que a Bíblia, ela foi escrita não para o povo ocidental, não para nós. Ela foi escrita para o povo oriental. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, isso é interessante, achando que ela foi escrita para nós. Então, por exemplo, quando Jesus ele fala assim, que a respeito dos cãezinhos, né, que as migalhas, ali ele está usando um ditado que, no costume judaico, o gentil, o ímpio, ele era chamado de cão, né? Então, quando nós estamos falando de lançar pérolas aos porcos, é um argumento que era utilizado, uma expressão que era utilizada, ainda que dura, para traduzir o seguinte: olha, não perca tempo em você investir em alguém que, de fato, não vai dar valor, né? Porque muitas vezes as pessoas podem se sentir ofendidas em ouvir e falar assim, não, pera um pouquinho, o Xandão falou que eu sou um porco. Não, não é isso. O que nós estamos falando é de você não investir naquelas pessoas que, de fato, elas não querem mudar de vida, não querem mudar a sua rotina, não querem mudar absolutamente nada na sua vida. E aí, a bem da verdade é que você ali, você investir no teu tempo, você investir no teu recurso, você investindo da sua vida, né? Paulo fala, me gasta, me deixa gastar. E naquele momento você está investindo o teu tempo quando você podia estar investindo com outra pessoa, né? Isso é bem, bem importante. E eu, particularmente, eu vi outro dia acontecendo algo na comunidade, onde uma pessoa veio conversar comigo, com uma testemunha do meu lado, e começou falando, eu virei e falei assim para essa pessoa, eu falei, olha, eu te aconselho que você fale com o seu pastor. Se o teu pastor te liberar, aí sim você poderá vir e interagir conosco, né? E ele não gostou dessa resposta que eu dei. E foi falar com o meu pastor. E meu pastor falou assim, mas é aquilo que o Wilson falou. Você já falou com o teu pastor? Veja, eu dei uma instrução de acordo com a palavra e a pessoa não quis aceitar. Então, veja, quando nós estamos falando a respeito do exercício do julgamento, nós estamos falando a respeito de um parâmetro, nós estamos falando a respeito de um limite, nós estamos falando a respeito de condições, de critérios que nós não podemos baixar. Eu nunca esqueço de uma ministração do Gell, quando ele diz da seguinte forma, nós estamos confundindo o evangelho, nós estamos achando que Deus ele baixou o seu nível, ele baixou os seus critérios, as suas condições para chegar até nós, quando, na verdade, é o contrário. Somos nós quem devemos elevar os nossos conceitos para se chegar até ele, né? Que é uma vida de santificação, que é uma vida de consagração, uma vida de altar. Isso é algo muito importante.
Eu até queria puxar um crivo para a gente aqui. Jesus estava falando aqui para o povo, né, de modo geral, mas eu me recordo que a gente já havia comentado em palavras anteriores que muitas das coisas que Jesus falava e as críticas mais pesadas, como o Silvio disse, eram para os religiosos, né, eram para os funcionários do templo, como o Paulinho gosta de falar. Mas eu vejo aqui uma preocupação de Jesus desvinculando um pouco da questão da lei para a condenação, porque a visão das pessoas que eles tinham da lei era uma lei para a condenação, ou seja, aquele que quebra a lei automaticamente precisa ser condenado, né? Mas o apóstolo Tiago vai falar lá no capítulo 2, né, do versículo 10 até o versículo 12, ele fala a seguinte coisa, que a lei é uma só, se a gente não pode tropeçar, se a gente tropeçar num só ponto, a gente se torna culpado de toda ela. Mas no versículo 12 ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Então é uma nova perspectiva aqui de julgamento que Jesus está trazendo, e a nova aliança traz essa visão, né, de que a lei da liberdade, né, cara, a gente tem que tirar um pouco esse peso da antiga aliança, por exemplo, quando trazia somente a lei para condenação, né? Quando nós falamos sobre a questão do juízo, do julgamento, o que pesa é porque Paulo ele vai dizer da seguinte forma: não há entre vocês, no meio da igreja, alguém que possa julgar a causa? Não sabe vocês que lá na frente, quem haverá de vocês, igreja, vão julgar o mundo? Porque que ele está falando? Quando Paulo fala isso, ele está falando sobre o grande trono branco. Ele está falando, olha, Jesus ele vai voltar depois do reino milenar e a igreja é quem vai julgar o mundo. Então ele está falando, olha, vocês estão pegando questões de vocês e levando para um ímpio. Agora, vocês que são guiados pelo Espírito, são cheios do Espírito, conhecem a palavra, não estão conseguindo se resolver, que coisa feia, né? Então, quando nós falamos sobre esse tipo de julgamento, nós estamos colocando cada um de nós como um árbitro. E aí é que gera o problema, porque quando eu não tenho uma base, e essa base é eu reconhecer o Xandão superior a mim, eu não reconhecer o Arthur superior a mim, eu vou dar o argumento, quem é você para me julgar? Quando, na verdade, o que Jesus está estabelecendo é, de novo, estou sendo repetitivo nisso, olha, não tem problema nenhum você ter o julgamento, mas saiba que você também tem que passar pelo mesmo crivo. Agora, quando você vai passar pelo crivo aquela situação que você está, por exemplo, eu posso falar, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, o Xandão não dá o dízimo, mas eu também não sou dizimista. Aí eu vou e coloco um peso nele, e eu falo assim, Xandão, você não tem vergonha na cara, a Bíblia diz que você não dá o dízimo, você é ladrão, você está roubando a Deus, né? Aí o Xandão sabe, porque um dia eu falei com ele e falou assim, rapaz, mas você também não dá o dízimo. E você está colocando um peso em mim. Vamos mais longe? Isso aconteceu comigo. Eu estava, uma pessoa do meu convívio, um determinado dia começou a virar para mim e falar a respeito sobre guardar o sábado. Eu falei, rapaz, não vamos entrar nessa questão de doutrina de homens, né? Eu entendo a doutrina da tua igreja. Cara, tá tudo bem, você aceitou Jesus, eu aceitei a Jesus, todo mundo vai para o céu. Tá tudo certo. Você guarda o sábado, eu não guardo o sábado. Você não come carne de porco, eu como carne de porco, e tá tudo certo, né? E eu me lembro que esse homem, ele começou a debater comigo de uma forma, e chegou um determinado momento que eu virei para ele e falei, rapaz, você está preocupado em guardar o sábado, não comer o porco, não fazer isso, aquilo, outro. Só que do meu lado, você já olhou para aquela mulher umas 3 vezes, adulterando. Que isso? Eu falei, você guarda, que é o que o Xandão falou, né? Ou seja, você guarda isso da lei, mas você esquece do resto. Então, ou seja, às vezes nós estamos
tão empenhados em olhar para o cisco do irmão e não olha para a nossa trave. E é isso que a palavra está falando. A palavra está falando, olha, se você for exercer como árbitro o teu posicionamento, saiba de uma coisa. Você tem que primeiro se examinar. E Deus é tão Deus, e a palavra é tão palavra, que ele fala lá ao salmista, sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Porque se eu estiver passando pelo crivo de Deus, a palavra ela passa por mim, o prumo que eu falei no primeiro bloco, ela vê completamente nivelado, eu não tenho o que falar. Né? As pessoas não vão poder argumentar falando assim, Xandão, mas você... Não, você não pode falar isso de mim. Não fala nada de mim não aí, assim. Mas eu acho que o salmo que você usou reflete o coração de um homem que é segundo o coração de Deus, né? Então, uma pessoa como Davi, eu lembrei, né, enquanto vocês estavam falando aí de Simei, que atacou pedra nele, que amaldiçoava ele, dizendo que aquilo que estava acontecendo com ele, por causa que Absalão estava tentando tomar o reino, era Deus amaldiçoando, e ele não tinha certeza se era de Deus ou não, e ele não profere injúria nenhuma contra Simei. E aí quando um dos seus soldados fala, eu vou lá e vou decapitá-lo, ele falou, não faz isso, porque se for Deus usando, eu estou merecendo, né? Então só uma pessoa com coração que é de Deus para poder, numa situação de dificuldade, olhar para essa situação e não julgar, né? Mas é o que você falou do cisco, né? O cisco é uma coisa tão pequena e a gente tem tanta coisa grande para mudar na nossa vida, que é a comparação que Jesus faz, né? Você está olhando para coisa pequenininha na vida do outro, você se oferece para ajudar a mudar essa coisa pequenininha na vida do outro, sendo que se você olhar para a tua, você tem uma trave, você tem um bastão, você tem algo grande aí que você precisa tirar. E ele não fala para você não ajudar. Ele fala, tira primeiro o que está nos teus olhos. Tira primeiro aí, dá uma sondada aí na tua vida e tira primeiro o que está aí, para depois sim você ajudar. Então nunca é não ajudar a pessoa, mas é o autoexame. Não é tomar uma santa ceia olhando para o irmão e falar assim, aquele ali está em pecado, ele não devia estar tomando a santa ceia. É olhar para mim, né? Olhar e falar assim, o que eu estou aqui em dívida e eu preciso colocar em ordem, né? Tendo que é mais ou menos por aí. Maravilha, gente. Então, vamos chegar ao final aqui da segunda parte dessa parola 143. Mais uma dentro do tema Sermão do Monte. E na semana que vem a gente vai estar de volta com mais um trecho das Escrituras dentro de Mateus 7. Então, você já sabe, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.